Gente, Mauro Júnior aqui do canal Propagando o Amor de Deus, passando aqui mais uma vez com uma mensagem da Palavra de Deus para nossa meditação e reflexão no dia de hoje. Sempre lembrando, você que é a primeira vez que está me assistindo aqui, por gentileza, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho para ser notificado todas as vezes que eu publicar um vídeo novo aqui. E você que já está inscrito, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento. Nós, cristãos, enfrentamos lutas e muitas vezes não sabemos de onde vem. Em Efésios 6, a partir do verso 11, Paulo dá a receita para que nós possamos vencer as ciladas que o diabo, que está sempre ao meu redor, tentando uma brecha para tentar tirar a paz daquele que serve a Deus, para que nós possamos vencê-lo. E ele diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas. Muito embora Satanás ele use pessoas como instrumento dele para nos atacar, não são essas pessoas que lutam contra nós, e sim o Espírito que domina o coração delas. Por quê? Quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito de Deus, mas aqueles que nasceram da carne e não aceitaram Jesus, não nasceram do Espírito, são guiados por aquilo que governa o mundo, pela influência satânica, que toma o coração delas e muitas vezes se levantam contra um filho e uma filha de Deus sem motivo algum, mas é o reino espiritual das trevas combatendo o servo e a serva de Deus. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então essa é a nossa luta, não é contra pessoas, é contra os espíritos que dominam as regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, Paulo nos ensina a nos revestir de toda a armadura de Deus, todo o armamento celestial que Deus tem para nós, para que nós possamos resistir no dia mau, ou seja, no dia que o diabo nos afrontar, no dia que o inimigo se levantar contra nós, e possamos permanecer inabaláveis, enfrentar a luta e sair dela com vitória, como se nada tivesse acontecido, depois de termos feito tudo. Tudo o quê? Tudo o que Deus requer de nós. E aí eu vou lá agora para Tiago, no capítulo 4, no verso 7 e 8, e diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então, para nós guerrearmos contra o mundo espiritual, primeiro nós temos que entender que pessoas são usadas pelo adversário. Não são pessoas que se levantam contra nós, são demônios, são espíritos das trevas, são anjos caídos, que entram no coração das pessoas que não aceitaram Jesus, que não conhecem Jesus, que não são guiadas pelo Espírito Santo e servem então de marionetes na mão do diabo. E ele faz delas o que bem entende, usando elas muitas vezes para se levantar contra o cristão. Então nós temos que olhar para elas, um olhar de compaixão, misericórdia, e não combater as pessoas, mas o Espírito que está tomando aquela pessoa. E resistir usando as armaduras de Deus, certo? Buscando sempre estar na presença de Deus. E a única maneira de nós resistirmos ao diabo é submetendo-se a Deus. Resistindo ao diabo, ele fugirá de nós, mas nós temos que primeiro, tá aqui, ó, portanto, submetam-se a Deus, Tiago 4:7. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se nós não estivermos submissos à vontade de Deus, nós não vamos conseguir resistir às ciladas que Satanás coloca diante de nós. Por isso, é importante para a nossa vida cristã uma ligação direta, diária e constante com o Espírito Santo. Graças a Deus nós temos liberdade para falar do Evangelho, anunciar a salvação. E podemos, dentro das nossas casas, buscar ao nosso Senhor, buscar ao nosso Deus. E é muito importante que tiremos logo pela manhã, a primeira parte do dia, o momento em que nós vamos buscar ao Senhor, vamos conversar com o Senhor, vamos fazer o nosso devocional, vamos ler a palavra de Deus, vamos procurar entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida naquele dia e nos submeter à vontade dele, porque quanto mais submisso nós estivermos à vontade de Deus, mais força nós teremos para resistir ao diabo. E, portanto, não temos razão nenhuma para temer as ciladas que ele coloca diante de nós, porque se estamos submissos à vontade de Deus, nós vamos resistir e ele vai fugir. E ele vai fugir e vai levar com ele tudo que ele lançar sobre nós: acusação, calúnia, difamação, mentira, inveja, tudo aquilo, praguejamento, não é isso? Muitas vezes ele vem lançando palavras, mas se nós resistirmos, estivermos submissos a Deus primeiramente e resistirmos,
todas as ciladas do adversário cairá por terra. E quantas pessoas que são usadas por ele? O que fazer? Orar para que o coração delas sejam sensíveis à voz do Espírito Santo e que elas venham dentro de si se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e andar guiada pelo Espírito Santo de Deus para não servir mais de instrumento e ferramenta de Satanás, tá bom? Então esse vídeo eu acho que traz uma reflexão muito importante para nós, né? A forma como o diabo se levanta contra nós, como nós devemos lutar contra ele, como nós devemos resistir e o que nós precisamos. Estando debaixo do propósito de Deus, estando em constante comunicação com Deus, nós venceremos todas as forças do mal, tá bom? Deus abençoe você, aguardo você no próximo vídeo, fique com Deus.